Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos nessa então com o comércio nacional e internacional brasileiro. Precisamos já de cara entender que o comércio, esse setor terciário da economia, ele é parte da distribuição da matéria-prima. Aquilo que é feito lá no setor primário, no setor da produção da matéria-prima, e aquilo que é feito no setor secundário, aquele da transformação da matéria-prima. Então, no setor primário, eu vou ter lá a criação da laranja, enquanto que no setor secundário, eu vou ter lá a transformação da laranja em suco de laranja, na garrafinha, na caixinha, na latinha. E o setor terciário, principalmente a parte do comércio, ele vai fazer o serviço, ele vai fazer a distribuição dessa matéria-prima. E essa matéria-prima, ela precisa então ter um caminho, seja ela interna ou externa. E aí que nós dividimos o comércio em comércio interno e comércio externo, comércio nacional, comércio internacional, comércio interior e comércio exterior. É dessa maneira então que vamos fazer essa relação hoje. Vamos começar falando sobre o comércio interno. O comércio interno, ele ainda é um comércio em crescimento, pois nós temos aí conjunturas econômicas, históricas e políticas da população que fazem aí o acúmulo e o poder de compra da população variar ao longo de conjunturas econômicas. Então, ao longo aí de todo o século XX, início do século XXI, o comércio interno brasileiro, ele tem focado sempre a iniciativas do governo. Então, quando há uma necessidade do país em geração de renda, em geração de emprego constante, há então uma desoneração do Estado, uma diminuição de importações ou também de diminuição de impostos, justamente para poder beneficiar aí a população no poder de compra. Então, quanto mais eu incentivo o consumo, gero crédito para essas pessoas, eu estou gerando emprego e, consequentemente, mais renda. Então, dessa maneira, o comércio interno brasileiro, ele é focado em conjunturas econômicas, políticas ao longo da história. Mas é importante levar em consideração aqui, gente, que ele tem desequilíbrios regionais. Você vai perceber locais onde temos aí maior poder de compra e maior incentivo ao comércio do que em outros pontos. Os grandes centros acabam sendo grandes áreas de geração comercial, de produção comercial interna, principalmente do que? De produtos básicos como alimentação e vestuário. Sempre vamos ter então essas principais preocupações, até porque são necessidades básicas, se alimentar e se vestir. Então, essa principal característica, digamos assim, da economia, ela vai estar focada na região dos grandes centros. A grande São Paulo, a grande Rio de Janeiro, região de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, vamos ter Brasília, produção em Curitiba e Porto Alegre, ali o comércio interno vai funcionar. Em áreas um pouco mais longe desses grandes centros, esse comércio ele acaba sendo setorizado. Então, áreas de comércio têxtil, de comércio de frutas, de comércio de determinado produto específico, sapatos, enfim, tudo vai variar aí de maneira mais regionalizada. Agora, o comércio mais intenso interno mesmo vai acontecer nas grandes regiões urbanizadas. Agora, essa situação também acaba gerando, devido a um grande problema, porque há uma limitação dos meios de transporte. Então, essa limitação que acontece aí de não ter uma logística de transportes interessante, faz com que nós tenhamos justamente essa concentração comercial mais na região dos grandes centros urbanos. Então, essas áreas onde temos aí produção comercial específica, ela vai ser limitada também a essas áreas industriais específicas. Então, polos calçadistas, polos de produção de frutas aí já no setor primário, vamos ter polo de produção de vestuário, de produção de determinado tipo de componente eletrônico, enfim, essas situações acabam aí sendo limitadas justamente pelos meios de transporte.
E sem contar também que vai gerar o esquema da concentração de renda nos locais onde as pessoas acabam aí tendo uma maior concentração de renda, acaba não sendo algo propício ao incentivo ao comércio, uma vez que as pessoas não terão grande poder de compra e, consequentemente, acaba aí desestimulando o consumo e o comércio interno. Okay? Então vamos ter aí basicamente aquilo que é necessário para a população, que vai acontecer de uma maneira mais constante, que é a alimentação e o vestuário. Então, quando há o incentivo ao consumo proporcionado pelo governo, fazendo uma redução de um imposto ou gerando, por exemplo, aí uma concessão de crédito mais facilitada, é que acabamos tendo aí condições do consumo e da venda, por exemplo, de eletrodomésticos, de produtos domésticos, principalmente. Vamos ter aí automóveis e também compras de casas através de financiamentos. Aí o comércio vai meio que funcionar ali, mas pautado nas políticas do governo. Então, basicamente, nós temos essa organização da estrutura do comércio interno brasileiro. Agora, o comércio externo, o comércio exterior, o comércio internacional, ele já vai ter uma economia mais complexa e diversificada. Uma grande situação aqui também é que existem problemas, uma vez que há uma concentração de renda muito forte, pautado justamente aonde? Na produção industrial e na produção primária. São os donos das fazendas e dos grandes industrializados que vão gerar aí a riqueza, que vai ser pouco distribuída. Então, fora esse gargalo, nós vamos ter sim uma economia complexa e diversificada e sempre pautado na ideia da balança comercial favorável. Balança comercial favorável, vamos lembrar aquela ideia de exportação e importação. Para que eu tenha uma riqueza, um lucro, eu preciso comprar menos do que eu consigo ter de dinheiro vendendo. Então, para isso, eu preciso exportar sempre mais do que importar. Normalmente, a ideia é de que nós somos um país agroexportador, então vendemos muito produto primário e compramos produtos da economia secundária. Sim, isso é meio que uma lógica, mas ela não é necessariamente isso. Nós temos exportação de produtos primários, de produtos secundários e também produzimos tecnologia. Então exportamos tecnologia para outros países. Outra situação é que nós também compramos produtos primários. Apesar de muita gente entender que nós só exportamos agropecuária, nós não, nós importamos também. E, obviamente, importamos produtos secundários e terciários. Vamos tentar entender e ver esse paralelo? Vamos ver o que a gente exporta, pessoal. O que a gente exporta? Cacau, algodão e fumo. Somos principais produtores desses alimentos, desses produtos agropecuários. Então, somos aí uma das principais regiões exportadoras dessas matérias-primas. Assim como também temos uma grande potencialidade em açúcar, madeira e também carnes. Dessa maneira, então, esses produtos acabam tendo uma importância extrema para a geração de riquezas aí do país quando nós fazemos essas vendas, essas exportações. Nós batemos recordes constantes desse tipo de exportação. Um produto também importante ainda do setor primário é o minério. A mineração acaba sendo também algo bastante importante aqui, mas principalmente já pautado para o setor secundário, que é a indústria de mineração, a indústria mineral pesada. Então, os minérios como manganês, ferro, estão sendo vendidos constantemente da região da Serra do Carajás para a China, para a Índia, para áreas do Sudeste Asiático. E nesses lugares, então, acabam comprando todo esse minério de ferro brasileiro. Então, nós temos aí essa importância também na venda de minérios. Produtos aí industrializados, principalmente pautados nos automóveis que são montados aqui, são enviados, eletrodomésticos para a região da América Latina. Nós temos aí muitos produtos industrializados de maneira básica, de consumo básico para países da América Central e também da África.
Então, nós temos aí uma exportação de produtos industrializados, calçados, suco de laranja, tecidos, combustíveis. Esses materiais acabam sendo bem utilizados também nessas vendas. Aí nós vamos chegar, por exemplo, em caldeiras para geração de produção industrial, então fornos de alta produção, então já entra na indústria de bens de produção. Então nós também produzimos ferramentas para outras indústrias e isso é bastante importante. E armamentos, que é algo ainda bastante importante na exportação brasileira. Temos diversas indústrias de armamentos que acabam trabalhando para fins militares, principalmente, e venda para países da América Latina e da África. Outra situação aqui, gente, é que também temos aí a utilização da exportação de tecnologia. Exportamos, por exemplo, tecnologia de construção aeronáutica, de tecnologias de engenharia nessa área e também vendemos aí bastante veículos, produtos químicos e a parte de aviação. Essa é uma parte que gera todo um desenvolvimento econômico que faz com que nós tenhamos uma balança comercial favorável, pois nós temos uma grande fonte de exportação, pautada, claro, na parte primária, mas também temos setores secundários e terciários. Agora, o que importamos é uma coisa interessante também. Vejam aqui, pessoal, que nós importamos combustíveis, mas nós somos considerados um país autossuficiente em petróleo. Por que a gente importa, então, combustível? Porque o petróleo brasileiro é um petróleo leve, fino, mais valioso. E dessa maneira, então, é muito mais prático a gente exportar o petróleo que é mais valioso e comprar o menos valioso, porque nós vamos estar ganhando dinheiro com essa troca. E dessa maneira, então, pegamos o petróleo que tem um menor valor e conseguimos utilizar na produção nacional, no transporte, em tudo aquilo que nós utilizamos aqui desse petróleo. Isso acaba sendo valioso e isso também gera uma reserva estratégica de energia no Brasil. Caso aconteça problemas na economia internacional, nós não precisamos nos preocupar com essas variações muito grandes desses produtos, uma vez que nós temos aqui o petróleo fino, o petróleo mais valioso, que podemos utilizar em caso emergencial. Quando não há emergência, a gente faz isso para gerar uma maior riqueza ainda. Outra situação aqui, gente, minérios. Acabamos também importando minérios, principalmente para a produção eletroeletrônica. Olha que coisa interessante, nós temos aqui uma importação de trigo. Para vocês terem uma ideia, gente, 20% somente do trigo que nós consumimos no país, nós produzimos. A produção de trigo ela fica principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, obviamente, o país inteiro consome trigo. E da onde nós vamos comprar esse trigo restante, então? Vamos comprar o trigo da Argentina e do Uruguai, que são países grandes produtores e exportadores dessa matéria-prima, do trigo. Em compensação, lá eles não têm a produção de açúcar, que acaba sendo comprada da gente. Então a gente tem uma troca com essa região também de blocos econômicos, é bastante importante. Bebidas, acabamos importando muito, artigos de informática, toda a parte de componentes de tecnologia na área da informática, da telefonia, máquinas acabamos utilizando para a produção industrial e também bastante insumos agrícolas, diversos fertilizantes utilizamos aí para a geração de maior produtividade agropecuária, assim como automóveis, tratores, peças e até eletroeletrônicos. Basicamente nós temos aí um apanhado geral de toda a produção do comércio nacional e internacional, que é pautado sempre naquela balança comercial. O Brasil, em grande parte, sempre vai ter um superávit, a gente mais exporta do que importa, mas sempre é necessário tomar cuidado com essa balança para que a economia acabe fluindo bem. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui. Tchau!